E aí, pessoal? Tudo pronto pra gente mergulhar de cabeça nesse livro que você mandou. Ah, pá, vamos nessa. Já vou avisando, só a capa já me deixou de cabelo em pé. Os três poderes do anticristo. O que tem por trás dos 666. Nossa, só o título já causa arrepios, né? Demais. E pelo que eu vi por cima, o livro promete desvendar como o anticristo vai usar esses poderes econômico, político e religioso para controlar o mundo. Que medo. É um tema bem complexo e polêmico, mas muito interessante de analisar. E o livro já começa com tudo, explorando aqueles três grandes terremotos de Apocalipse. Três terremotos, tipo um atrás do outro. Isso! E o autor faz questão de diferenciar esses terremotos daqueles que aparecem nos evangelhos, sabe? Entendi. E qual a diferença? Nos evangelhos, os terremotos são mencionados no plural como se fossem eventos mais, digamos, comuns. Já em Apocalipse, são três terremotos específicos, singulares, com impacto global. É de destruição em massa. É tipo o fim do mundo, né? Basicamente. E cada um desses terremotos tem um significado simbólico dentro da narrativa apocalíptica. E onde exatamente em Apocalipse esses terremotos acontecem? O livro das coordenadas. Dá sim. O primeiro, lá em Apocalipse 6.12-17, marca o início da grande tribulação. Esse terremoto sacode o mundo inteiro, sem dó nem piedade. O segundo, em Apocalipse 11.13, atinge Jerusalém, a Terra Santa. Já o terceiro, em Apocalipse 16.18 e 21, tem como alvo a Babilônia. Babilônia. Que interessante. Mas a Babilônia não foi destruída há séculos. É aí que entra a interpretação simbólica do livro. A Babilônia representa um sistema de poder, um império que se opõe a Deus. Pode ser interpretada como qualquer força que tenta controlar e oprimir o povo de Deus. Entendi. Tipo um sistema maligno que age nas sombras. Mas e o arrebatamento? O livro fala sobre isso. Fala sim. E o autor é bem categórico em relação ao tempo do arrebatamento. Ele critica a ideia de um evangelho sem dó e de um arrebatamento pré-tribulação, sabe? Aquela ideia de que os cristãos vão escapar de tudo o sofrimento do fim dos tempos. Ah, tá. E qual a visão dele sobre o arrebatamento? Para ele, o importante é a volta de Cristo, independente do momento do arrebatamento. Inclusive, ele usa Salmos 91 e Apocalipse 3.10, para mostrar que os cristãos serão guardados por Deus durante a tribulação. Ou seja, a gente vai ter que enfrentar o caos de frente, sem escapatória. Mas não precisa se desesperar. Deus estará com a gente, nos protegendo e nos guiando. O importante é estarmos preparados, com fé fortalecida e buscando a Deus em primeiro lugar. Falando em estar preparado. Por que o livro conecta esses terremotos com os tempos de Noé e de Ló? Tem algo a ver com a Arca e Sodoma e Gomorra. Boa pergunta. O autor argumenta que, assim como nos dias de Noé e de Ló, a sociedade moderna está mergulhada na decadência moral. O foco dele são os três elementos que Adão e Eva perderam com a queda: sustento, satisfação e proteção. E o mundo tenta nos enganar oferecendo substitutos para a gente esquecer da nossa dependência de Deus. Tipo, a gente tenta se sustentar com o nosso próprio suor, buscar satisfação em prazeres passageiros e construir muros para se proteger do mundo. Exatamente. E o mais interessante é que o livro conecta esses três elementos com as tentações que Satanás ofereceu a Jesus no deserto: pão, sustento, proteção dos anjos, satisfação, e os reinos do mundo, proteção. Caramba, é como se a gente estivesse sempre sendo tentado a buscar essas coisas fora da vontade de Deus, né? É isso aí. A gente Entendi. precisa estar atento a essas tentações e resistir a elas, buscando em Deus o nosso sustento, nossa satisfação e nossa proteção. Faz sentido. Mas agora, vamos falar do que mais me intriga nesse livro. Os três poderes do anticristo. O que o livro diz sobre o poder econômico. Como o anticristo vai usar a grana para controlar o mundo. Segura essa. O livro sugere que o anticristo terá controle total sobre os mercados globais, os sistemas financeiros. Imagina um cenário onde ele usa o 666 como uma marca, tipo um código de barras. E que onde essa marca fica de fora do sistema, sem poder comprar, vender, fazer nada. Credo, que sinistro. Tipo, cartão de crédito do mal. Sabe que pior? É mais ou menos por aí. E além do poder econômico, ele também terá poder político. E como esse poder político se encaixa nesse plano maquiavélico? O livro descreve o anticristo como um líder carismático, manipulador e, se precisar, até violento. Ele vai usar de tudo para chegar ao topo do poder: engano, alianças estratégicas, conflitos entre nações. Parece aqueles filmes de ditadores, né? Controlando tudo e todos com mão de ferro. E o poder religioso? Como ele entra nessa história? O anticristo vai se aproveitar da fé das pessoas para manipulá-las. Ele pode se passar por um falso profeta, um messias, prometendo paz e prosperidade, mas levando as pessoas para longe da verdadeira fé. Entendi. Tipo, ele cria uma religião fake, uma seita, para controlar as massas. Exatamente. É como se ele construísse um império espiritual baseado em mentiras e enganos para se opor ao reino de Deus. Nossa, que loucura. É muita informação para digerir, né? Mas o livro dá algum exemplo prático de como esses poderes se manifestariam no dia a dia das pessoas. Tá sim. Ele usa a figura da Babilônia,
que representa a captividade espiritual para mostrar como a gente pode ser seduzido por falsas promessas e acabar preso em sistemas que nos afastam de Deus. E o que a Babilônia tem a ver com a nossa vida? O livro compara os dois cativeiros de Israel. O Egito, que representa o mundo, e a Babilônia, que representa a religião. Deus libertou Israel do Egito, mas escapar da Babilônia exigiu uma decisão consciente de partir. É como se o livro estivesse nos dizendo, cuidado para não cair na armadilha da religiosidade. Se apegue à verdadeira fé e busque a Deus de todo o seu coração. Nossa, essa comparação é forte. É como se a gente pudesse estar preso em sistemas que nos afastam de Deus sem nem perceber, né? Exatamente. E essa é uma das mensagens centrais do livro. A gente precisa estar atento, buscar discernimento e aprofundar nossa fé para não cair em ciladas. Que aventura, hein? Desvendando os mistérios do anticristo e seus poderes. Ufa! É muita coisa para assimilar, né? Mas confesso que tô fascinado. E a gente ainda nem chegou na metade, mas me diz, está conseguindo acompanhar a linha de raciocínio do autor? Então, sim, a gente começou falando dos terremotos apocalípticos, da decadência moral. Entramos nos 3 poderes do anticristo. Econômico, político e religioso. Lembra daqueles exemplos práticos que a gente discutiu? Lembro sim. Aquele lance da Babilônia como símbolo da captividade espiritual. A comparação com os cativeiros do Egito. Exatamente. A gente precisa estar ligado para não cair nas armadilhas do anticristo, né? Com certeza. Você fala, o livro se aprofunda na figura do anticristo em si, tipo quem ele é, de onde ele vem. Sim. O autor faz um apanhado histórico e teológico bem completo, buscando referências no Antigo e Novo Testamento para traçar um perfil do anticristo. Nossa, que legal. E como ele descreve o anticristo? É tipo um monstro com chifres e rabo. Não é bem assim. Mas o retrato que ele pinta é bem assustador. O anticristo é descrito como um líder carismático, sedutor, um mestre da manipulação que se disfarça de salvador da humanidade. Tipo um lobo em pele de cordeiro. Isso. Ele usa de tudo para enganar as pessoas. Retórica, propaganda, promessas vazias. E assim ele constrói um sistema de controle global. E como os poderes que a gente já discutiu se encaixam nesse perfil? Tipo, como ele usaria a economia, a política e a religião para manipular as pessoas? No campo econômico, o livro sugere que ele vai criar um sistema que beneficia só a elite, sabe? Excluindo os pobres e marginalizados, controlando o acesso a recursos básicos, usando a moeda como instrumento de dominação. É a desigualdade social que a gente vê por aí, só que multiplicada por 1000, né? É um cenário de miséria e opressão, onde só os poderosos têm tudo, e essa disparidade social gera conflitos, revoltas. E o anticristo se aproveita da situação para se apresentar como a única solução. Exatamente. Ele promete restaurar a ordem, trazer paz e prosperidade, mas na verdade só quer aumentar seu poder e controle sobre as massas. E como ele usaria o poder político para conseguir isso? O livro fala de um governo autoritário, com censura, perseguição política, controle total sobre a vida das pessoas. Nossa, que pesadelo. E o poder religioso? Ele cria uma religião falsa, com ele no centro como objeto de adoração, uma mistura de miticismo, paganismo e cristianismo distorcido, sabe? É como se ele criasse uma seita para controlar as mentes das pessoas, né? Exatamente. Ele se apresenta como um deus, exigindo lealdade absoluta e perseguindo aqueles que não o seguem. Cara, esse livro é de arrepiar. Mas no meio de tanto caos e trevas, tem alguma luz no fim do túnel. O que a gente pode fazer para se proteger? O livro não é só um alerta, ele também nos dá esperança. A gente precisa fortalecer nossa fé em Deus, estudar as escrituras, buscar discernimento espiritual. Para não cair na lábia do anticristo e dos seus seguidores. Isso. A gente precisa estar preparado para enfrentar as mentiras e os enganos, e a melhor forma de fazer isso é se aproximando de Deus. Ufa, hein? Depois dessa viagem toda pelos poderes do anticristo, eu acho que preciso de um tempo para processar tanta informação. É muita coisa para assimilar de uma vez, né? Mas o importante é a gente conseguir aplicar esses ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia. É tipo, não adianta a gente só saber identificar os poderes do anticristo na teoria, né? A gente está preparado para enfrentá-los na prática. Exatamente. E o livro nos dá várias dicas de como fazer isso. Lembra daquela ideia de sermos como detetives espirituais? Ah, sim. Investigando os acontecimentos do mundo, analisando as notícias, tipo, ficar de olho nos sinais, né? Isso, a gente precisa estar atento aos movimentos do inimigo para não ser pego de surpresa. E o livro nos dá várias pistas de como ele age, principalmente através daqueles 3 poderes que a gente tanto falou: econômico, político e religioso. É como se o anticristo fosse um polvo gigante, com tentáculos se espalhando por todas as áreas da sociedade, né? Perfeito. E cada um desses tentáculos age de uma forma específica para nos controlar e nos manipular.
Por exemplo, no campo econômico, ele usa o consumismo para nos escravizar. É verdade. A gente vive num mundo onde somos bombardeados o tempo todo com propagandas que nos incentivam a comprar, comprar, comprar. É a ditadura do consumo, como dizem por aí. A gente se torna escravo das coisas materiais, trabalhando sem parar para ter mais e mais, mas nunca se sentindo realmente satisfeito. É um ciclo vicioso, né? E no campo político, como o anticristo Ed, Através da corrupção, da manipulação da mídia, do autoritarismo, da polarização ideológica, ele usa todas essas ferramentas para dividir a sociedade, semear o ódio e o medo e assim controlar as massas. É como se a gente fosse um peão num jogo de xadrez manipulado por ele, né? Sem ter controle sobre os próprios movimentos. Exatamente. E no campo religioso, ele age criando seitas, doutrinas distorcidas, prometendo salvação e prosperidade, mas na verdade levando as pessoas para longe de Deus. É o famoso lobo em pele de cordeiro, né? Usando a religião para enganar e manipular. É isso aí. E diante de tudo isso, o que a gente pode fazer? O livro nos dá uma resposta. Fortalecer nossa fé em Deus, estudar as escrituras, buscar discernimento espiritual. Ou seja, a gente precisa se blindar contra os ataques do inimigo, né? Exatamente. A nossa fé, a nossa armadura, o nosso escudo, a nossa espada. E a gente precisa estar preparado para usar essas armas na batalha espiritual. E como a gente se prepara para essa batalha? Através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros cristãos, da busca por uma vida de santidade e obediência a Deus. É como se a gente tivesse que treinar todos os dias, né? Para estarmos prontos para enfrentar os desafios que virão. Com certeza. A batalha espiritual é real, mas a gente não precisa ter medo. A vitória já está garantida em Cristo Jesus. Amém. É isso aí. Acho que essa é a principal mensagem que a gente tira desse livro. O anticristo pode até ser poderoso, mas Deus é muito mais. E a gente precisa se apegar a essa verdade, confiar na proteção de Deus e seguir em frente com fé e coragem. É isso aí, pessoal. Que a gente possa usar os ensinamentos desse livro para fortalecer nossa fé, resistir às tentações do mal e viver uma vida de vitória em Cristo Jesus. Amém. E que Deus nos abençoe e nos guarde até o dia da sua volta. É isso aí. A gente se vê na próxima com mais um mergulho profundo em temas que desafiam a nossa mente e alimentam a nossa alma. Até lá!